Olá, queridos, tudo bem? Estamos iniciando a nossa escola bíblica desse domingo, dia 26 de julho. E nós vamos continuar a falar nesse período de escola bíblica sobre o discípulo e seu relacionamento com o próximo. Vimos uma parte dessa lição domingo passado e vamos hoje pontuar também algumas coisas acerca desse assunto tão importante, que é sobre o discípulo e seu relacionamento com o próximo, o seu relacionamento com aqueles que estão à sua volta. Nós vimos no domingo passado que essa lição ela tem o objetivo de identificar as atitudes que favorecem um bom relacionamento nosso com o próximo, explicar porque algumas pessoas têm dificuldade de relacionar-se. A gente já discutiu algumas coisas sobre isso, falta de perdão, alguns aspectos, questão de autoestima às vezes também, e também desenvolver uma atitude positiva no que diz respeito à busca de um bom relacionamento. Então nós vamos pensar nessa manhã um pouco sobre isso, tá? Sobre esses aspectos, tá bom? Nós vimos domingo passado sobre a questão de uma atitude de humildade necessária para que a gente consiga desenvolver bons relacionamentos, tá? E vimos também sobre a questão da autoestima, naquela perspectiva que Jesus ensinou, que para amar ao próximo nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Então, vamos dizer assim, a base necessária para que a gente consiga amar as pessoas é que a gente consiga também ter um amor próprio. E o outro aspecto foi aceitar as pessoas como elas são, que na verdade esse aspecto a gente não trabalhou, a gente vai trabalhar hoje, tá? A partir dele vamos discutir outros pontos, tá bom? Mas antes mesmo da gente continuar, a gente vai orar nessa hora, vamos pedir a Deus que fale ao nosso coração nessa manhã, que Ele instrua a nossa vida, né? Que Ele de fato o Espírito Santo seja o iluminador, né? Seja aquele que traga à nossa mente, ao nosso coração, a orientação divina. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero, Pai, te agradecer. Estamos aqui juntos com os irmãos da igreja, juntos em oração. E eu quero agradecer ao Senhor, Pai, pelo cuidado. Eu quero agradecer ao Senhor pela provisão. Eu quero agradecer ao Senhor porque, mesmo num momento como esse que estamos de pandemia, o Senhor tem sustentado a nossa vida. Nós queremos agradecer ao Senhor pela igreja, agradecer ao Senhor por cada família, cada pessoa da cidade de Areias. E nessa hora, Pai, pedir ao Senhor pela nossa escola, pelo nosso tempo de estudo bíblico agora, que seja um tempo de instrução do Senhor ao nosso coração. Fala, Pai, ainda mais ao nosso coração, à nossa mente, acerca das coisas do alto, acerca das coisas que provêm do Senhor. E que possamos tirar lições desse estudo, que nós entendemos ser inspirados por Tua Palavra e que isso possa trazer frutos, melhoria no nosso convívio social, no nosso convívio com as pessoas. Mas principalmente cumprir com o chamado do Senhor em nossa vida, principalmente cumprir com a Tua Palavra, porque sabemos que existe na Tua Palavra mandamentos mútuos, né, de relacionamentos, de convivência. Que o Senhor fale conosco nessa noite. Que o Senhor fale conosco nessa manhã. Nós oramos, Pai, agradecidos e pedimos que o Senhor, Pai, seja com cada um de nós e abençoe esse domingo, abençoe as outras atividades que vamos desenvolver ainda hoje. Que em tudo o nome do Senhor seja exaltado. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos prosseguir falando sobre a questão do relacionamento do discípulo com o próximo, o discípulo de Cristo com o seu próximo. Nós vimos, a semana passada, que, biblicamente, nós temos vários direcionamentos bíblicos para essa questão de cultivar um bom relacionamento com o próximo. Existem muitos textos bíblicos que apontam para isso, tá? E claro que esses princípios que nós estamos trabalhando, essas lições, esses tópicos, eles fazem relação a questões bíblicas para o nosso coração. Hoje nós vamos trabalhar um pouco a questão de aceitar as pessoas como elas são. Vamos entender, porque às vezes também é meio polêmico essa afirmação, mas vamos lá.
Primeira coisa que o autor diz aqui nessa lição, lembrando que essa lição aqui é do estudo da revista Maturidade Cristã, que é uma revista da Convenção, né? Uma revista da Junta de Missões Nacionais. E nós estamos trabalhando essas lições, que são lições de discipulado, para trabalhar em discipulado, mas nós estamos usando aqui na escola bíblica, tá? Ele diz assim nesse tópico, para conviver bem com as pessoas, é fundamental desenvolver uma atitude de aceitação. Quando ele fala aqui da aceitação, não é a gente concordar com o pecado, por exemplo. Não é isso. Aceitação é entender que, assim como nós, aquela pessoa pode ter seus pecados, pode ter as suas dificuldades. Eu não estou aqui para ser juiz de ninguém. O juiz é o Senhor. Mas eu tenho que me tornar vamos dizer assim, um canal de bênção na vida daquela pessoa. Eu tenho que entender que, assim como eu, ela tem seus pecados. O que ela precisa fazer, como eu faço, e vem a questão das nossas diferenças, é reconhecer a soberania de Deus, estou falando do caso de uma pessoa que não seja cristã. Reconhecer a soberania de Deus, pedir perdão pelos seus pecados. Essa é a diferença que nós temos para outras pessoas, mas isso não quer dizer que eu ou você seja melhor do que ninguém. Nós cristãos, né? A única diferença é que a gente reconhece e reconhecemos a soberania de Deus sobre a nossa vida e mantemos um relacionamento com Ele. Mas nós fomos resgatados da condição de pecado, enfrentamos isso diariamente, mas a grande diferença é que nós temos um relacionamento com Deus. Então, nós enfrentamos diariamente, a gente está vivendo um processo de santificação e a gente vive diariamente lutas acerca dos pecados, daquilo que mexe com o nosso coração, com a nossa vida. Então, imagine aqueles que não reconhecem ainda publicamente a soberania de Deus, que não reconhecem ou não têm um relacionamento com Cristo. Então, naturalmente, essas pessoas têm as suas dificuldades, seus pecados, até coisas que podem denegrir a sua imagem, a sua vida moralmente. Mas não cabe a nós ser juízes dessas pessoas. Tem um autor que foi um psiquiatra cristão que ajudou um grande número de pessoas perturbadas, confusas e doentes, que a ele recorreram durante muitos anos. Ele falou de sua experiência sobre muitas pessoas que viajaram de vários lugares do mundo até a Suíça, que ele era suíço, para aprender a sua técnica. As pessoas saíam desapontadas quando ele dizia: eu simplesmente aceito as pessoas, essa é a minha técnica. E psiquiatras, psicólogos, pessoas que marcam a vida de outras pessoas, pastores, pessoas que discipulam outras pessoas, têm que ter a consciência, e nós cristãos que temos o papel de discipular outras pessoas, temos que ter em mente que nós não vamos mudar os hábitos da pessoa simplesmente, não é? Nós temos que conviver com todas as pessoas, amar e zelar pela vida de todas as pessoas, independente se algum comportamento a gente gosta ou não. Mas é o poder do Evangelho que vai mudar alguma coisa que de repente não honra a Deus na vida daquela pessoa. E não cabe a nós simplesmente julgar e impor. Temos que ensinar, temos que amar, temos que zelar, temos que cuidar. Esse é o nosso papel. Todo ser humano necessita tremendamente de aceitação. Todo ser humano. A igreja deveria ser um lugar em que recebia ou acolhia bem as pessoas. Mas, infelizmente, em alguns casos, a igreja repele, a igreja afasta as pessoas. Obviamente que nós temos um conjunto muito sério de princípios e valores. A igreja é constituída de valores bíblicos, princípios bíblicos. Mas, às vezes, nos tornamos muito legalistas nessa forma de conduzir os valores, os princípios que regem a vida cristã. E às vezes deturpamos até a interpretação acerca dessas coisas. Então, nossa compreensão sobre o relacionamento com as pessoas é que, independente da sua condição moral, nós devemos ter um coração aberto para amar, para cuidar, entendendo que a transformação necessária do seu caráter é uma ação espiritual, é uma ação de Deus, por meio de nós ou por meio de outro meio, mas se a pessoa buscar a Deus, ela vai ter sua vida restaurada, sua vida conduzida a um processo de santidade, ela será salva. Então, essa questão da aceitação ela é muito importante nessa perspectiva. Antes de chegarmos ao mundo, antes do nascimento, já precisamos de aceitação.
Aceitar uma pessoa significa reconhecer a legitimidade dos seus sentimentos e de suas reações. Qualquer pessoa se sentirá rejeitada se nós lhe dissermos: não entendo por que você está triste. Você não devia agir dessa maneira. Jesus aceitou as pessoas que a sociedade rejeitava, conviveu com elas, transformou as suas vidas e restaurou a sua dignidade. Um caso muito emblemático é Jesus com a mulher adúltera, né? O adultério é um pecado até combatido biblicamente. E Jesus, ele não coadunou com o pecado daquela mulher, mas Jesus simplesmente a acolheu, zelou pela vida dela. Jesus simplesmente aceitou-a, não na questão das suas práticas, mas aceitou ela, a pessoa. Às vezes a igreja, nós cristãos, rejeitamos as pessoas por causa de sua conduta, mas não esquecemos de fato que ela é uma criatura criada, feita por Deus e amada por Deus, e que nós temos que ser canal de bênção e não simplesmente um canal para repelir ou nos afastar dessas pessoas. Então, nós temos que ter essa consciência. Para aceitarmos as pessoas, temos de vencer um grande obstáculo, que é a questão dos preconceitos. Preconceitos são ideias preconcebidas a respeito de determinadas pessoas. Uma esposa cujo marido a traiu com uma mulher nordestina costumava dizer: mulher nordestina não presta. Isso aqui está na lição, né? E de fato é interessante. Ó. A mulher foi traída pelo marido com uma mulher nordestina e ela associou que toda mulher nordestina não presta. Então é uma compreensão agora preconceituosa sobre isso. Ela rotulava todas as mulheres nordestinas a partir do comportamento de uma delas. Isso não é cristão, isso não é bíblico, isso não faz bem para nós. Outra mulher tinha grande dificuldade em aceitar o próprio marido. Ela ouvia sua avó e sua mãe dizerem muitas vezes: homem nenhum presta. A Bíblia nos ensina que não devemos julgar as pessoas dessa maneira. Não julgueis, para que não julgueis, né, para que não sejais julgados. A aceitação, então, permite-nos, olha, preste atenção nisso aqui, é muito interessante. A aceitação, ela nos permite-nos ver as pessoas pelo seu lado bom e não pelo seu lado mal. E eu digo muito isso na igreja, né? Eu aprendi muito isso na minha caminhada cristã e eu entendo isso como um grande valor para me manter bem nos relacionamentos. Porque para manter bem os relacionamentos não é só esperar que o outro nos trate bem, mas conviver bem com as pessoas é também ter a compreensão que eu preciso ter algumas atitudes interessantes e importantes. Primeira coisa é o que a pessoa representa. Por exemplo, eu convivo às vezes com uma pessoa na igreja, na família. A pessoa sempre me ajudou, a pessoa sempre foi presente, sempre demonstrou afeto, sempre demonstrou carinho, sempre demonstrou amor por mim. Mas no primeira pisada de bola que ela dá, aquilo marca negativamente minha relação com ela, não falo mais com ela, não tenho um bom convívio com ela. Percebe como a gente é? A pessoa fez 99 coisas que só nos abençoaram. A pessoa fez 99 coisas que sempre nos abençoou, que sempre foi companheira, amiga, estava ali perto. Mas o primeiro problema, no primeiro erro que ela comete conosco, aquilo é potencializado de tal forma que aquilo descaracteriza meu relacionamento com ela. Então perceba como nós somos assim. Às vezes o erro da pessoa conosco afeta todo aquilo que ela representava para nós antes, tudo aquilo que ela representava para nós antes desse problema acontecer. Então, para você ver como nós somos, né? A aceitação, então, a gente consegue ver as pessoas pelo lado mais positivo delas, tá? Todas as pessoas possuem seus defeitos e também possuem muitas virtudes, não só defeitos. Nem todo mundo é tão bom que não possa melhorar, e nem todo mundo não presta que não possa ter uma aceitação, né? Uma segunda oportunidade, uma visão diferente sobre a vida, sobre algumas circunstâncias, tá? Se nós focalizarmos suas virtudes ao invés de focalizar seus defeitos, nós poderemos elogiá-las e não criticá-las. Uma pessoa que se relaciona bem com o próximo é aquela que sabe elogiar ao invés de condenar. Às vezes nós queremos reconhecimento demais e não conseguimos elogiar ninguém, reconhecer ninguém. Parte daquela perspectiva de humildade, né? Reconhecer. Na Bíblia está repleto de pessoas que não se envaideceu com isso, pelo contrário. Foram o canal de Deus para ser bênção na vida de outras pessoas que foram até maiores em termos de conquistas do que ela. A gente vê o caso de Ananias, de Barnabé, a gente fica encantado como Barnabé e Ananias preparou o caminho para Paulo, né? E a gente lembra de Paulo, a gente sabe quem foi Paulo, mas dificilmente alguém fala de Barnabé, por exemplo. Mas isso é a maturidade cristã, eu digo, né? De você olhar o potencial das pessoas
e ser canal de bênção e permitir que elas sejam até maiores que você. Mas isso vai ter um legado fantástico na vida daquela pessoa que foi abençoado por você, em que você potencializou, elogiou. Às vezes uma frase, eu estou trabalhando num negócio agora, né? Já trabalho há um tempo, mas eu comecei a dar uma pegada diferente. Um trabalho que eu tenho paralelo para ganhar uma renda extra, né? Trabalhar com vendas. E esses dias eu estava até fazendo análise pessoal, como meu líder no negócio lá, a pessoa que me lidera, como esses dias eu fiquei motivado, impactado, porque simplesmente a pessoa disse: Moisés, palavras de elogio, palavras de potencializar a minha capacidade, de entender que eu tenho virtudes mais do que defeitos, e isso me deu um gás diferente do negócio. Então, na nossa vida, não só profissional, nos nossos relacionamentos, precisamos ter essas atitudes. Foi o que Jesus fez com tantas pessoas. Jesus tratou tantas pessoas assim. Já falei o caso da mulher adúltera, né? Evitemos criticar e condenar as pessoas. É melhor valorizá-las com elogio pelo que elas têm de bom. Assim evitaremos graves problemas de relacionamento com o nosso semelhante, se nós tratarmos os nossos relacionamentos assim. A quarta coisa nessa lição: mantenha uma atitude de flexibilidade diante das pessoas. A atitude de flexibilidade é fundamental para um bom relacionamento entre as pessoas. Trata-se da capacidade de variar nossa conduta diante de pessoas diferentes em situações diferentes. Não dá para tratar igual. Um marido flexível é aquele que é capaz de se modificar para se adaptar às mudanças que a esposa experimenta através dos anos. Um pai flexível é aquele que sabe modificar para se relacionar de forma diferente com os filhos, que vão crescendo e vai mudando as necessidades daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem. Não seremos bem-sucedidos se nos relacionarmos com os jovens como se fossem idosos ou com os idosos como se fossem jovens. Nossa atitude diante de uma criança deve ser uma e diante de um adulto deve ser outra. Diante de uma pessoa alegre eu devo ter um comportamento e diante de uma pessoa triste outro comportamento. Nós rimos em um casamento e choramos em um velório. O apóstolo Paulo soube muito bem ser flexível. Ele diz: fiz-me como um fraco para os fracos, fiz-me tudo para todos, para que por todos os meios chegasse a salvar alguns. Antes ele tinha dito: fiz-me escravo para os escravos, fiz-me judeus para os judeus. Paulo conseguia se flexibilizar, se adaptar às realidades para alcançar o coração das pessoas, para chegar ao coração das pessoas. E nós, como igreja do Senhor, precisamos ser esse canal para abençoar, esse canal para falar aos corações, esse canal para trazer palavras de esperança aos corações, né? Então precisamos sempre estar flexibilizando essas nossas atitudes diante das pessoas. Uma outra coisa, a quinta coisa, é viva com honestidade e sinceridade. Seja sincero, transparente. Uma pessoa honesta é alguém que não está dividido contra si mesmo. Uma pessoa sincera é sincera, como diz o significado da palavra em latim. É uma pessoa autêntica, que não tenta parecer aquilo que não é. Ele é transparente em suas relações. Às vezes tem pessoas que tentam mudar um pouco aquilo que ela é para ter mais amigos. Sabe naquela época que você está estudando, de adolescente, de jovem, que tem aquela pessoa na escola que é o mais... Todo mundo quer ser amigo dessa pessoa e você começa a se moldar. E é interessante, eu sou professor e eu comecei a perceber isso. Eu percebia quando era garoto, mas quando eu comecei a observar no papel de professor, como é decadente as relações hoje entre os jovens. Quais são as referências de amizade que os jovens tentam a todo custo na convivência escolar para ser amigo? O homem geralmente é aquele que é o mais pegador, e eu estou falando aqui, você vai entender o mais pegador, o que significa. É aquele jovem que já consome bebida alcoólica, é aquele jovem que tem a sua vida do jeito que quer, é altamente independente, os pais dão o carro para sair sem habilitação, curte baladas em vários lugares, tem muitas namoradas, já consumiu drogas, anda com roupas de marca porque o pai dá. Olha como é esse perfil de jovem, de rapaz que os outros querem estar perto. Aquele que estuda, aquele que eles chamam de CDF, aquele que respeita os pais, aquele que não namora ainda porque está esperando a menina certa, é careta, é CDF, é quatro olhos, começa a criar um rotular essa pessoa. Olha só como estão os valores. Isso é desde a minha época e dura isso até hoje. As meninas hoje também estão seguindo a mesma ordem de relação.
As meninas que são mais descoladas, que têm mais amigas, geralmente são as meninas que têm comportamentos parecidos. No livro Tornar-se Pessoa, Carl Rogers assim expressou: em minhas relações com as pessoas descobri que não ajuda, afinal de contas, agir como se eu fosse algo que eu não sou. Não adianta agir calma e agradavelmente quando estou realmente zangado e crítico. Não ajuda a agir como se eu soubesse as respostas quando não é assim. Não adianta agir como se eu fosse uma pessoa afetuosa se realmente no momento me sinto hostil. Não me ajuda a atuar como se eu estivesse cheio de segurança se realmente estou amedrontado e seguro. Não adianta. Não adianta ser o que não é, não adianta dar uma ideia para a nossa existência, para termos amigos, mentirmos sobre aquilo que acreditamos só para manter bem. Não. Na verdade, isso pode trazer até transtornos para o seu relacionamento com as pessoas. Nós temos que ser sinceros. A quinta coisa, obedeça à lei áurea. Portanto, diz a palavra, tudo que vós quereis que os homens os façam, fazei-lhes também a vós a eles, porque esta é a lei dos profetas. No seu Sermão do Monte, Jesus se mostrou preocupado com o relacionamento das pessoas no reino de Deus. Proferiu inúmeros preceitos orientadores em relação ao assunto. Mas no texto acima referido, Jesus nos traz aquilo que ficou conhecido como a regra de ouro dos relacionamentos. Ele não está colocando de forma negativa, como nos escritos rabínicos. Não faça aos outros o que você não quiser que lhe faça. Isso significa que nos relacionamentos nós haveremos de definir exatamente como nós gostaríamos de ser tratados, sabendo que nós gostaríamos de ser tratados com bondade, justiça, honestidade, respeito, consideração, lealdade, tolerância. Dessa forma nós trataremos também as pessoas. Então antes que eu receba, eu preciso fazer. Esta é a lei áurea dos relacionamentos entre os filhos de Deus e peçamos a ajuda de Deus para que possamos seguir essa orientação. Fazer nós, cada um de nós fazermos muito antes de recebermos, fazer para com o próximo ter essas atitudes. E eu queria concluir dizendo o seguinte: o nosso sucesso e possibilidade de crescimento como discípulo de Jesus Cristo, no lar, na igreja, no trabalho, na escola e na vida de um modo geral, dependerá de termos um bom relacionamento com as pessoas. O cristão deve manter um bom relacionamento, não apenas com os seus, mas também com os de fora. Uma boa família, uma boa igreja é aquela em que seus membros sabem desenvolver relacionamentos sadios. As ideias expostas podem ajudar-nos para isso, se estivermos dispostos a procurar entendê-las e praticá-las. Peçamos ao Senhor que nos ajude nesse sentido, de praticar isso aqui que a gente aprendeu durante o domingo passado e esse domingo. Primeiro, desenvolver uma atitude de humildade, sermos humildes. Humildade nos relacionamentos, cultivar a autoestima. E cultivar a autoestima é a capacidade de nos amar para poder amar o próximo. Isso vai nos ajudar a perdoar, não ter inveja, aceitar as pessoas como elas são, manter uma atitude de flexibilidade diante das pessoas, saber como agir. Cada pessoa, cada indivíduo tem suas características, saber agir no tempo certo, do modo certo. Viver com honestidade, ser sincero em tudo. Obedecer a lei áurea, que é antes de esperar do outro que faça alguma coisa por nós, é nós termos essas atitudes como honestidade, tolerância, justiça, de amor para com o próximo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a colocar tudo isso em prática, que Ele use a nossa vida para conviver bem com as pessoas, zelar pela vida delas e agir com misericórdia, com graça sobre a vida das pessoas. Meus queridos, vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esse tempo tão especial, tão precioso. Que você medite em tudo que foi falado aqui. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, por nossas vidas, pelo teu cuidado. Agradecer por essa escola bíblica, por esse tempo tão especial, Pai. Fala ao nosso coração ainda mais. Nos abençoa no culto que teremos à noite. Que seja um tempo também de aprendizado, um tempo de crescer, de ser edificado com a tua palavra. Pai, muito obrigado por esse tempo. Abençoa todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando, aqueles que irão ver a live depois. Que o Senhor abençoe as famílias, as casas, a igreja, Pai. Abençoa a minha vida também, a minha família. E nos ajuda em tudo te honrar. Nos ajuda a amar o próximo. Nos ajuda a ter compaixão por aqueles que estão carecendo do teu auxílio, Pai. Usa a nossa vida. Usa de maneira
tremenda nesse tempo. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Estamos juntos. Logo mais à noite, às 18 horas, estaremos celebrando ao Senhor no nosso culto de louvor e adoração. Nos encontraremos mais tarde. Tenha um excelente domingo com sua família, um tempo especial de almoço. E lembrem, qualquer coisa, estamos aqui. Nós estamos orando por cada família, por cada irmão. Mas se você tem alguma necessidade, você pode nos contactar. Estaremos juntos como Igreja do Senhor, clamando, orando, intercedendo, ajudando no que é preciso. Tá bom? Deus abençoe e tenha um excelente domingo na presença do Senhor. Um grande abraço.